Olá, pessoal. A gente começa aqui o nosso módulo de tutela coletiva, tá? Vamos ter aí um longo caminho pela frente e, através dele, a gente vai percorrer aí os principais pontos, os principais temas relacionados à tutela coletiva, especialmente nos aspectos processuais, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Edilson Santana e vou ficar com vocês aí durante essas próximas horas, responsável, portanto, pela matéria. Tá? Então, sem mais delongas, eu começo falando para vocês sobre a estrutura do processo coletivo, da tutela processual coletiva. Como é que a gente identifica isso e separa esse nicho aí da tutela processual coletiva? E vejam só, quando eu falo de processo coletivo, eu inicialmente tenho que fazer duas distinções. Eu tenho esse gênero, que é o processo coletivo, e ele vai se dividir no processo coletivo especial, tá? É assim que é chamado, processo coletivo especial, que envolve as questões de controle de constitucionalidade, a DIN, a DC, a DPF. Em geral, isso é estudado dentro de direito constitucional. Agora, isso não se confunde, o processo coletivo especial não se confunde com o chamado processo coletivo comum, que assim como o processo coletivo especial, o processo coletivo comum tem regras próprias. E esse processo coletivo comum vai envolver ações como ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, enfim, outras ações, as chamadas ações coletivas, tá? Quando os editais dos concursos falam em tutela coletiva, eles estão se referindo ao processo coletivo comum. Então, o chamado processo coletivo especial, quando aparece no edital, vai aparecer lá dentro da matéria de constitucional, e quando o edital traz de forma autônoma a matéria processo coletivo, ou tutela coletiva, ou difuso de coletivos, a depender do concurso, vai receber uma dessas denominações, aí o examinador está se referindo ao processo coletivo comum, que é esse aí que vai tratar dessas ações, ação civil pública, ação popular, etc. Tá? Além disso, a gente tem que fazer agora de início outra distinção, tá? Na verdade, colocar um pressuposto aqui, porque vejam só, atualmente se diz que o processo coletivo brasileiro ele se divide em duas espécies. Ele é formado, por isso que eu vou falar para vocês. Primeiro, é formado pelo processo coletivo tradicional, que é aquele processo coletivo comum que eu acabei de mencionar, tá? Ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, etc. Mas, além do processo coletivo tradicional, hoje se diz que o processo coletivo brasileiro também é formado pelo chamado tratamento coletivizado de demandas. E aqui vai se inserir o sistema de julgamento de casos repetitivos que está previsto lá no CPC, que vai incluir o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e os recursos especial e extraordinário repetitivos. Então, processo coletivo como um gênero que vai englobar o processo coletivo tradicional, que é aquele vinculado ao microsistema processual coletivo, e também vai englobar o tratamento coletivizado de demandas, ou seja, o sistema de julgamento de casos repetitivos, que, por sua vez, é formado pelo IRDR e pelos recursos especial e extraordinário repetitivos. Tá? Na tela de vocês, um resumo disso que eu falei, tá? Do processo coletivo, formado aí por essas duas espécies. Tá? A gente vai usar a maior parte do nosso tempo, a maior parte do tempo que nós temos para esse módulo,
no ponto 1, um processo coletivo comum. Tá? E é ele que merece maior atenção, porque é onde tem mesmo mais matéria. Tem mais matéria. Agora, já que ele tem mais matéria, por uma questão de organização, eu vou começar pelo 2. A gente vai falar um pouco sobre o sistema de julgamento de casos repetitivos, e aí depois a gente avança e continua aí por mais tempo no processo coletivo comum, falando aí das questões relativas ao microsistema processual coletivo. Então vamos lá, pode voltar aqui para mim. Sistema de julgamento de casos repetitivos, a gente viu que envolve o incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá? Pode voltar na tela aí. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Incidente de demandas repetitivas, resolução de demandas repetitivas, está previsto lá no Código de Processo Civil, mais especificamente no artigo 976 e seguintes, tá? E seguintes. Vejam só. Primeira característica importante. O IRDR, ele tem um caráter residual, tá? Então, quando for possível lá os recursos repetitivos, ele vai ficar em segundo plano. Ele tem esse caráter residual. O que vai identificar, né? Quando é que vai caber o IRDR? Anotem aí, quando eu tiver uma identidade de questão de direito, mais um risco à isonomia e à segurança jurídica. Tá? Então, imagine que eu tenho várias ações espalhadas aí pelo país ou por uma região. Essas questões discutem a mesma questão de direito e eu tenho um risco de decisões conflitantes, ou seja, eu posso ter lá no interior do Ceará um juiz que vai decidir de uma forma e lá no Paraná outro juiz que vai decidir de outra forma a mesma questão. Duas pessoas discutindo a mesma questão jurídica, uma vai ter o seu pedido deferido, a outra vai ter o pedido indeferido. Para evitar isso, ou minimizar esse risco anti-isonômico, é que surge essa questão do IRDR e, em geral, das questões envolvendo aí processos repetitivos ou processos multitudinários. Tá? Quem é que tem atribuição ou legitimidade para iniciar o IRDR? Tá? Anotem aí. E isso está lá no CPC. Tá? Eu estou falando de forma mais estruturada, mas não deixem também de, obviamente, consultar a lei. Quem tem iniciativa? Defensoria Pública, Ministério Público, as próprias partes ou o juiz. Tá? Então são esses 4. O pedido vai ser dirigido ao relator do tribunal. Tá? Então, um desses 4 legitimados dirige o pedido de instauração do incidente ao relator do tribunal. E vejam só, a partir disso, podem ser suspensas o trâmite dos processos que tratam daquela matéria. Quais processos podem ser suspensos? Quaisquer processos, tanto os processos individuais quanto os processos coletivos. Tá? Esse pedido de suspensão pode ocorrer de ofício, o próprio tribunal vai lá e suspende, ou algum dos legitimados para requerer a instauração pode também requerer a suspensão da tramitação desse processo. Então, fiquem bem atentos. Se eu tenho uma ação civil pública tratando daquela questão, ela também fica suspensa. Tá? São os processos individuais e os processos coletivos. Ao final do IRDR, eu tenho a aplicação da tese que foi firmada, tá? Que vai, obviamente, afetar todos aqueles processos. E aí um detalhe. Essa tese, ela pode ser revisada, tá? E aqui pode estar aí uma pegadinha aí em alguma prova de concurso. Essa tese pode ser revisada, mas quem é que pode pedir a revisão? Então, vejam só, a gente viu que 4 atores poderiam requerer a instauração. Mas aqui, na revisão, eu não tenho mais as partes. Então, só pode
só pode pedir a revisão da tese Defensoria, MP e o próprio Poder Judiciário, o magistrado, enfim, de ofício. As partes não podem. As partes podem instaurar o IRDR, mas não podem pedir a revisão da tese, tá? Pode voltar aqui para mim. Ok. Isso aí com relação ao IRDR, tá? Agora, no que diz respeito ao recurso especial e ao recurso extraordinário repetitivo, tá? E aí, obviamente, recurso especial, eu estou falando dos recursos no STJ, recurso extraordinário, dos recursos no STF, e esse assunto é tratado lá no 1036, artigo 1036 e seguintes do CPC. Da mesma forma aqui, eu vou ter uma repetição, né, uma repetição de temas. O código vai falar em identidade de questão de direito. Então, haverá recurso especial extraordinário repetitivo quando se verificar a identidade de questão de direito repetida ali nos diversos processos, tanto individuais quanto coletivos. Tá? Aqui, a iniciativa é do presidente ou do vice-presidente do tribunal, tá? Ou de algum relator, no caso dos tribunais superiores. Da mesma forma aqui, existe a suspensão do trâmite dos processos. Tá? Então, uma vez que houve o reconhecimento de que foi instaurado o recurso especial ou extraordinário repetitivo, aqui o código diz, olha, suspende os processos. Tá? Então, em tese, não precisa ter aqui, nesse caso, solicitação ou requerimento de ninguém. Uma vez que é instaurado, os processos serão suspensos. Tá? E aí, obviamente, o próprio tribunal vai lá e suspende os processos. Tá? A gente vai ver que isso é utilizado aí na prática e tem repercussão em algumas questões também de natureza coletiva. Tá? Terminou o recurso especial ou extraordinário repetitivo, ou seja, o caso que foi afetado para julgamento vai representar todos os outros, é julgado, da mesma forma lá do que acontece no IRDR, é aplicado, então, uma tese. A tese é firmada, tá? E vejam só, eu posso ter um recurso extraordinário ou um recurso especial contra um acórdão que julgou um IRDR, tá? A gente viu que lá no IRDR tem que ter o requerimento para suspender os processos. No recurso especial extraordinário, isso vai ser feito diretamente lá pelo tribunal. E aí, notem que se eu tenho o IRDR e depois eu tenho os recursos especial ou extraordinário a partir desse IRDR, a partir do acórdão do IRDR, eu vou ter, então, nesse momento, também um efeito suspensivo automático. Um efeito suspensivo open legis, tá? Na tela de vocês, artigo 987 do CPC. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial. Esse recurso tem efeito suspensivo e aqui eu vou presumir a repercussão geral da questão constitucional discutida, tá? Então, exatamente aqui por isso é que eu vou ter esse efeito suspensivo. Tá? E mais. Vejam só. Que a partir disso que a gente falou, a gente conclui que o IRDR pode ser atacado por RESP ou RE. Tá? O RESP e o RE, por sua vez, eles podem ser objeto só de embargo de declaração. Tá? Como eu já estou aqui no topo,
Eu não tenho mais para onde ir. Não tem mais para onde eu recorrer. Salvo no caso do RESP, que pode caber RE. Então, no caso do recurso especial, eu posso ter ou embaixo de declaração ou recurso extraordinário. No caso do recurso extraordinário, eu só posso ter embaixo de declaração, a partir do julgamento. Nesse caso do RESP, não vai haver efeito suspensivo automático. Tá? Não vai haver. Até porque, no caso dos embargos, também não haveria. Também não haveria. Então, aqui no RESP e no RE, a partir do IRDR, eu tenho o efeito suspensivo, mas aqui não. Aqui no caso de RESP e RE, ainda que eu apresente um dos recursos cabíveis, não vai ter efeito suspensivo. Tá? Pode voltar aqui para mim. Existem ainda algumas classificações que é importante que você tenha em mente para a sua prova, tá? Que vão também ajudar a entender a questão do microsistema processual coletivo. Primeiro, ações ou processos pseudo-coletivos ou ações pseudo-individuais, tá? O que é isso? O que é isso? Primeiro, as ações pseudo-coletivas são ações que aparentam ser ações coletivas, mas que não são. Elas, na verdade, são ações individuais. São ações individuais, então defendem e tutelam direitos individuais. Em razão disso, eu não vou aplicar as ações pseudo-coletivas, que são ações individuais que só parecem coletivas, mas não são ações coletivas. Eu não vou aplicar o regramento do microsistema processual coletivo. Tá? Notem que pode acontecer, inclusive, de um legitimado coletivo também ser legitimado para ajuizar uma ação individual que aparenta ser uma ação coletiva. Tá? Por exemplo, a execução pelo legitimado coletivo de uma sentença envolvendo um direito individual homogêneo, tá? Em favor dos indivíduos. Está lá no artigo 97 do CDC. Então, essa execução, ela aparenta ser uma ação coletiva, mas não é. A doutrina traz esse exemplo aí para falar de ações pseudo-coletivas. Tá? Agora, do outro lado, a gente tem as ações pseudo-individuais, que elas aparentam ser ações individuais, mas elas tutelam o direito da coletividade. Ou seja, no caso de procedência, os efeitos da decisão nas ações pseudo-individuais serão ultra partes ou erga omnes. Reflexamente, pelo menos reflexamente, o resultado vai tutelar um direito coletivo. E aí imaginem, por exemplo, um cadeirante que ingressa com ação individual, ele como parte, contra o poder público, para que sejam instalados equipamentos de acessibilidade. Tá? Então, uma pessoa com alguma restrição e uma deficiência física entra com ação contra o poder público para dizer, olha, aqui no meu bairro não tem equipamento nenhum de acessibilidade, eu não consigo andar nas calçadas. Se essa ação for julgada procedente, não só a parte que entrou com essa ação vai ser beneficiada pela adesão. Todas as pessoas que estejam em situação similar à dele também serão beneficiadas pela decisão. Então, veja que é uma ação individual, pode ser uma ação civil ordinária, que terá efeitos coletivos. Tá? Esse direito, esse bem jurídico, esse interesse jurídico coletivo, poderia também ser tutelado por uma ação coletiva? Poderia. Tá? Então, eu poderia entrar com ação civil pública, por exemplo. Poderia entrar com ação civil pública. E notem que o Código de Processo Civil, ele havia, inclusive, previsto uma figura para esses casos, que estava lá no artigo 333 do CPC,
que dizia que era possível converter uma ação individual em uma ação coletiva. Tá? Esse dispositivo foi vetado. Foi vetado pela presidência da República, na época aí que veio o CPC de 2015. Tá? Nada obstante ele tenha sido vetado, a doutrina defende que ainda é possível. Isso ainda é possível. Primeiro, com base no artigo 9º da Lei do Mandado de Injunção, Lei 13.300, tá? E ainda com base no 13910 do CPC. Por quê? O que diz 13910? Na tela de vocês. Quando o juiz se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, ele deve oficiar, vejam só, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. E aí a doutrina vai dizer o seguinte, olha, esse dispositivo, ele equivale à conversão da ação individual em uma ação coletiva. Tá? Se eu posso ajuizar uma nova ação, eu posso requerer a conversão. Isso está posto no enunciado 39 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Tá? Vejam só, os enunciados do Fórum têm natureza de doutrina, mas são enunciados com muito peso porque são enunciados discutidos em fóruns com grande parte dos processualistas brasileiros, tá? Que se reúnem aí a cada 1 ou 2 anos, né? Em razão da pandemia, isso acabou, de certa forma, até atrasando um pouco, foi adiado aí algum dos encontros, mas enfim, o que você precisa saber é que eles têm natureza de doutrina, mas têm uma força de autoridade, porque são elaborados a partir da discussão entre boa parte da doutrina processual dos processualistas brasileiros. E vai dizer exatamente isso, que é dever do juiz intimar os legitimados do artigo 333, embora tenha sido vetado, para, se for o caso, requerer a conversão, aplicando, por analogia, o 13910. E aí, vejam só, o 13910 vai falar exatamente dos legitimados coletivos, aqueles que podem ajuizar ações coletivas. Tá? No caso do MP e da Defensoria, o juiz é obrigado a intimar esses dois, e ele pode ainda intimar outros. Pode intimar, por exemplo, associações, entes públicos, enfim, todos aqueles ali listados no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Pode voltar aqui para mim. Ok. E aí, você deve estar se perguntando, professor, então, existe esse regramento aí das ações coletivas, ligado lá ao direito processual coletivo comum ou tradicional, então existe um código de processo coletivo no Brasil. E a resposta é não, não existe um código de processo coletivo no Brasil. Tá, então, o processo coletivo, ele é regulado pelo Código de Processo Civil. Também não. Não é regulado também pelo CPC, embora o CPC tenha se aproximado mais da tutela coletiva, o CPC de 2015 em relação ao anterior. Como é que fica, então, o regramento do microsistema processual coletivo? Através exatamente dessa ideia de microsistema processual. Ou seja, eu tenho um sistema descodificado, eu não tenho um código, mas através da reunião de diversas normas, diversas leis, que serão lidas de forma integrada, eu formo esse microsistema que a doutrina vai chamar de microsistema processual coletivo. Tá? Tenho como núcleo desse microsistema, o chamado núcleo duro, a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor.
Tá? Alguns vão incluir aí também, e me parece que corretamente, a lei da ação popular. Tá? Então, lei da ação civil pública, Código de Defesa do Consumidor e lei da ação popular como núcleo duro do microsistema. Outras diversas leis vão sendo integradas aí para formar o microsistema. Basicamente, tudo que vai tratar de processo coletivo e de tutela coletiva no Brasil, tá? Por exemplo, lei do mandado de segurança, tá? Lei do mandado de injunção, lei 3.300, lei do mandado de segurança, lei 2016, o Estatuto do Idoso, lei das pessoas portadoras de deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? Lei dos investidores dos mercados de valores imobiliários, tá? Anotem aí, isso às vezes cai na prova, lei 7913 de 89, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente também, tá? E aí, vejam só, coloquem aí, lei da improbidade administrativa e ao lado coloquem uma interrogação, tá? A gente vai voltar nisso mais à frente com mais calma, mas por enquanto, coloquem uma interrogação aí, se perguntando se a lei da improbidade administrativa ainda faz parte a gente está dentro do guarda-chuva do processo coletivo, tá? Por quê? Com a alteração recente promovida aí pela lei 14.230 de 2021, surge o questionamento se a lei da improbidade ainda está inserida dentro do guarda-chuva ou da caixa do processo coletivo, tá? Vamos lá, a gente tem alguns minutos aqui, vamos logo enfrentar essa questão então. Interrogação e resposta. Essa questão, a resposta é que essa questão ainda não está definida. Por enquanto, surgem duas correntes. Primeira corrente, lei da improbidade está fora do gênero processo coletivo, tá? E agora a gente tem que pensar numa categoria própria, que é a categoria do processo administrativo sancionador. Então, o processo administrativo sancionador é uma categoria própria que vai envolver diversos ramos que sancionam, tá? Como o próprio direito administrativo sancionador ou a improbidade administrativa, que estaria aí também dentro dessa caixa, tá? Uma segunda corrente vai dizer que, embora a improbidade, a ação de improbidade não tenha mais natureza de ação civil pública, tá? E isso aqui é mais certo, ou seja, não dá mais para defender que a improbidade é uma ação civil pública, segundo essa corrente, mas dá para defender que ela ainda esteja encartada dentro do microsistema processual coletivo. Então, primeira corrente está fora do processo coletivo, está fora e tem que ser enquadrada numa categoria autônoma, que é essa categoria do processo administrativo sancionador. A segunda vai dizer, ora, não existe isso de processo administrativo sancionador. No Brasil, a gente tem um sistema estruturado entre jurisdição civil e jurisdição criminal. Não tem o contencioso administrativo no Brasil, como existem em outros países, como, por exemplo, na França. Então, aqui a gente tem que encaixar num desses dois. Tudo que não for criminal vai ficar aqui dentro da caixa do processo civil. Então, a improbidade, ela ainda está aqui. Ela ainda é uma ação civil, embora a própria lei agora diga que não é uma ação civil, mas essa doutrina vai dizer, é uma ação civil lato sensu. Tá? Por exemplo, o professor Zanetti Júnior vai falar isso. Ação civil lato sensu, ela não é uma ação privada. Quando a lei fala que ela não é uma ação civil, está querendo dizer que ela não é uma ação privada, mas ela é uma ação civil lato sensu, porque ela está ainda incluída nessa caixa. E ela ainda está albergada pelo processo coletivo, ou seja, ainda está dentro do microsistema processual coletivo. Tá? Obviamente, a gente tem que acompanhar essa discussão, principalmente através das decisões que o STF vai tomar aí em algumas ações que discutem a constitucionalidade dessas alterações aí promovidas na lei da improbidade administrativa. Tá? Então, para finalizar, a gente tem um microsistema, tá? Esse microsistema surge a partir das chamadas normas de reenvio, que são normas que remetem umas leis para as outras.
Tá? Essas normas estão no artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 90 do CDC. Tá? Não vou parar aqui para ler, para a gente ganhar tempo, mas eu sugiro que vocês vejam esses dispositivos e anotem aí. A partir desses dois dispositivos, que são as normas de reenvio, a gente tem o surgimento do microsistema processual coletivo, onde se permite, então, um diálogo entre as diversas leis que tratam do processo coletivo, e aí umas leis vão suprindo as carências, as lacunas das outras, através disso, a partir disso, que a gente vai, então, buscar formar uma sistematização, né? Seria essa a palavra mais adequada, uma sistematização, e vai chamar isso, então, de microsistema do processo coletivo, tá?